Então, vamos lá. Então, a gente tem esse contexto que acontece, os governos nazistas e fascistas subindo ao poder muito antes da guerra, né? E para a gente pensar um pouquinho isso, quais essas alianças militares que foram se formando antes mesmo da guerra começar? Os países foram se aliançando antes. E aí sim, se fortalecendo essas alianças depois. O que vocês encontraram? Nós temos lá o eixo e nós temos os aliados. Muito bom. O que vocês têm aí do eixo? O que vocês botaram como os amiguinhos do eixo? Alemanha, Japão e Itália. Isso aí. Alemanha, Japão. Muito bem. O que nós temos dos aliados, gente? França, Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos. Beleza, eu vou botar França, eu vou botar Inglaterra, mas né, a Grã-Bretanha, Inglaterra, União Soviética, e nós temos aqui os Estados Unidos. E só para a gente já antecipar, né, para que lado que o Brasil vai fazer parte aí? O que vocês acham? Ou já deram uma olhadinha? Oi? Dos aliados? Dos aliados, tá? Eu vou botar o Brasil aqui também. Esse assunto para outra aula. Brasil. Ele vai apoiar os aliados. E depois a gente vai ver por quê. Tem vários interesses aí por trás, tá? Eu botei ali os seus interesses e o que unia esses países. Porque, na verdade, eles não vão se juntar de graça, né? A gente tem dois rivais imensos aqui, olha. Como assim União Soviética e Estados Unidos estão juntos? Por isso que eu coloquei o interesse que os unia. Porque até quando os interessa, eles vão estar de aliança. E aí quando não interessar mais, cada um por si, Deus por todos, né? O que vocês botaram no eixo? Tem 1000 aspectos que vocês podem ter destacado, tá? Então me digam algum aí. Nada? Cri, cri, cri? Eles eram que tipos de governo? Eles eram totalitários? Eles eram fascistas, nazistas? O que a gente vai chamar esses governos? Nada. Álvaro, tu que sabia todas as respostas. Ah, prof, essa eu não sei. Ah, tá. Então eles eram totalitários. Ou seja, eles eram ditaduras. Fascistas. Quando eu falo fascista, englobo o nazista junto, tá? Porque o nazista tem a questão de raça ali que é diferente, mas o resto é tudo igual. Então, todos eram totalitários, ditaduras e fascistas. E de sistema econômico, o que eles eram? Eles eram capitalistas ou eles eram socialistas? Capitalistas. Capitalistas, muito bem. Alguém botou outro item? Porque pode ter 1000 coisas. Eu estou colocando o principal aí. Se eles eram capitalistas, eles eram contra quem? Exatamente. E nesse caso, o socialismo era que país? A União Soviética. Por isso que eu venho falando que esses conceitos são importantes. A gente tem que entender o que é um governo totalitário, que tem todos os poderes concentrados, que é uma ditadura, que é um fascismo. Isso a gente tem que ter bem claro já na nossa cabeça.
E claro, se eles eram capitalistas, eles são contra os socialistas, isso é óbvio, né? E nesse caso é a União Soviética. Tranquilo até aqui? Beleza. Alguém colocou outra coisa e quer ver se está certo ou está errado? É só ler e a gente corrige, pessoal. E se não fez, só botou o nome dos países, acrescenta, tá? Posso colocar uma coisa que eu coloquei? Vai, Luana. Tá. Eu botei que o eixo tinha como objetivo comum a expansão territorial e a criação de impérios. Ótimo, Eu botei também a mesma coisa. ótimo. Expansão territorial e formação de um império. O Japão fazia isso lá no Oriente, né? E a Alemanha vinha aos pouquinhos conquistando país por país. No final da aula eu vou mostrar um PowerPoint muito legal para vocês enxergarem essa dominação territorial. É incrível esse PowerPoint. Eu recebia um século atrás, mais ou menos, por e-mail, e eu tenho guardado desde então, porque eu acho muito legal. A gente visualiza super bem esse domínio aí. A Alemanha, o Hitler, ele queria formar o terceiro Reich, que era o terceiro império. A Alemanha já tinha sido 2 vezes grandes impérios no passado e o Hitler queria formar o terceiro Reich, terceiro grande império. Tá bem certo. Alguém mais quer ler o seu? Não? Então anotem aí que é importante. Que agora a gente vai para os aliados, tá? Eu só vou botar a União Soviética aqui por último, daí você já vai entender. Ô, prof, Oi, fala. eu vou entrar pelo computador, tá? Daí eu vou ligar, tipo, tu vai conseguir me ver, eu só vou conseguir ver tua tela maior, pode ser? Não tem problema, pode ser sim. Vai lá. Beleza. Posso passar para o outro? Muito bem. Vamos ver. Então, o que a gente tem como... Beleza. Eu vou fazer assim, ó. Dentro dos aliados, nós temos 2 grupos, tá? De características. França, Inglaterra e Estados Unidos, Brasil e União Soviética. E eu vou botar outro quadradinho, que era o que unia a todos. Primeiro eu quero ouvir vocês. O que vocês escreveram? Vocês botaram características iguais? O que vocês botaram no grupo dos aliados? Vai lá. Quer que lê aí para mim? Como eu disse, tem vários jeitos de escrever. Nada? Por isso que eu não quero mais saber desse Zoom aqui. Você vai de aula presencial, aquela coisa. Né? Prof, eu botei, Boa. não é bem um aspecto, mas foi assim, eles já tinham um pacto antigo. Se atacassem a Polônia, a França e a Grã-Bretanha defendiam a Polônia. Foi só isso que eu botei. Ótimo. Não tá errado, tá? Mas eu vou tocar nesse assunto aqui nas causas, ok? Pode deixar assim, não tá errado. Mas eu vou destacar isso lá embaixo. Alguém colocou outra coisa? Vamos tentar fazer o comparativo pelo que tem aqui? Se esses países do eixo eram totalitários, ditaduras e fascistas, o que era França, Inglaterra e Estados Unidos? O que é contrário da ditadura? Democracias. Então, eram democracias. Aquilo que Hitler dizia, que as democracias eram fracas, que não davam conta dos problemas dos seus países, né? Esses países eram democráticos. Tinham eleições, participação popular, diferente da ditadura, que isso não podia. Certo? Agora, seguindo aqui, os do eixo eram capitalistas. E esses 3 primeiros eram o quê? Capitalistas ou socialistas? Capitalistas. Capitalistas. Eu vou incluir aqui o Brasil, tá?
Se eles eram capitalistas, eles eram contra quem? Mesma coisa que a gente fez lá na outra. Socialista? Contra os socialistas, beleza. Nesse caso, contra a União Soviética. União Soviética. Olha as jogadas de interesses que tem aí. Eles tinham o objetivo de formar impérios como o eixo? Não, cada um estava bom onde estava na sua democracia. Tá? Vamos ver. E agora, Brasil e Rússia? O que o Brasil estava vivendo em 1939 com o Getúlio Vargas? Será que era uma democracia ou era uma ditadura? Uma ditadura. Ditadura. O governo Vargas teve 2 momentos, dentro dos 15 anos que ele governou o Brasil, ele teve 2 momentos, um momento de democracia. Meia fajutinha, assim, mas diz que teve, né? E o primeiro e o último foram mais... O último foi bem mais ditadura, que foi o Estado Novo, tá? Então, eu vou botar ditaduras, tanto Brasil quanto União Soviética, né? O Brasil eu botei que era capitalista lá em cima, e a União Soviética era o quê? Socialista. Socialista. Muito bem. A União Soviética, nesse momento, ela não está, nesse momento, conquistando territórios. Depois ela vai tentar expandir o socialismo conquistando territórios. Bom, agora a gente tem algumas contradições aqui. Vocês concordam comigo? Olha só, nós temos democracias e ditaduras juntas, no mesmo grupo. Oi? Como assim? Nós temos capitalistas e socialistas no mesmo grupo. Aí eu pergunto para vocês, por que eles se uniram se eles eram diferentes? Tem um motivo principal, tirando o Brasil. Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e França têm um objetivo em comum. Qual será que é? Eles eram contra o quê? Eles queriam controlar a agressão alemã, japonesa e italiana. Tá certo, mas eu vou dar um outro nome, mas tá certo. Eles eram antifascistas. Né? Eles eram contra fascistas / nazistas. Eles são contra essa ideia, enfim, de discriminação racial e tudo mais. Tá? Então, esse é o fato que vai, com a exceção... Meu Deus, tá certo a exceção agora? É, né? Cedilha. Gente, deu branco. Deixa eu ver como eu vou. Acho que assim, acho que excesso aqui é com S. É, tá certo. Exceção, com a exceção do Brasil. Por que eu falo com exceção do Brasil, gente? Porque nessa época, o Getúlio Vargas tinha uma mega queda pelo fascismo italiano. Uma mega queda. Tanto que a nossa Constituição da época, ela foi fascista. Tem várias características fascistas ali. Então, o Brasil, num primeiro momento, ele está totalmente voltado para o eixo. Mas aí os Estados Unidos vêm e diz, escuta, os seus tupiniquim, vocês vão ficar do nosso lado ou o quê? E aí é óbvio, né, que o Brasil não tem forças para fazer frente aos Estados Unidos. Então, o Getúlio Vargas, ele negocia uns créditos aí com os Estados Unidos para industrializar o Brasil. Então, com esse apoio que o Brasil dá aos Estados Unidos, a gente inicia fortemente a nossa industrialização. Olha que incrível, né?
Então, isso é muito, muito, muito importante. Tá? Na verdade, eu nem vou botar com exceção do Brasil, porque depois ele entra para o lado dos aliados e aí vai ter que ficar de qualquer jeito, tá? Tranquilo até aqui, gente? E esses detalhes, eles são bem importantes a gente perceber. Porque, por exemplo, quando no final da guerra, quando a União Soviética e os Estados Unidos chegam juntos à Alemanha, eles não fazem festas juntos, ou seja, vocês também são nossos inimigos. Porque a Rússia, desse lado, vai lutar sozinha. E os Estados Unidos vêm para ajudar a França e a Inglaterra. Né? Então, assim, eles estão juntos para ser contra o fascismo. Fora isso, eles não têm nada que unia eles. Certo? Posso seguir? Conseguiram anotar? Beleza. Então, vou lá. Muito bem. Então, esse era o cenário alguns anos antes da guerra e só se aprofundou depois. Tá? E aí, antes da guerra também, o que era esse pacto? Era um pacto de quem com quem? Pacto de não agressão germânico-soviético. Quem é que fez esse pacto? Como é que era essa história? Era a Alemanha com a União Soviética. Alemanha e União Soviética fizeram um combinado que o quê? Depois eu vou mostrar uma figurinha desse combinado, vocês vão achar o máximo. Figurinha que o quê? O que eles não podiam fazer durante tanto tempo? Eles não podiam se atacar e se a Polônia fosse conquistada, seria dividida em nazistas e soviéticos. Muito bem, então olha só, a Alemanha e a União Soviética fizeram um combinado de não agressão por 5 anos, né? Por 5 anos eles não se atacariam e se conquistassem a Polônia, dividiriam entre si. Agora eu pergunto para vocês, gente, por que 2 lobos, porque eles são lobos, fazem um acordo? Por que 2 inimigos fazem um acordo? Um tem medo do outro. Não entendi, ficou baixinho. Um tem medo do outro. Não tô ouvindo, tá muito baixo. Tira o dedo do microfone. Ah, importante Tira o tirar. dedo do microfone. Por que será? Por que 2... Vocês fariam um pacto com o inimigo de vocês? Ah, mas se tivesse algum interesse, vocês iam fazer. O que vocês acham? Depende. Tu pode voltar lá na tela? Já vou voltar. Olha isso aqui. Aí, vamos ver se a gente consegue entender. Tem muita charge sobre esse pacto de não agressão germânico-soviético, tá? Olha só. Olha essa charge. Estão vendo? Quem que é o bigodinho aqui? Hitler. Quem é o bigodão aqui? Stalin. Stalin, União Soviética. Eles estão se dando o quê? Flores. Mas atrás eles têm o quê? Uma faca. Então, eles estão tentando esconder algum detalhe. Já pensaram? Aqui. Olha essa. Essa é fantástica. O casamento entre Hitler e Stalin. Casamento, um pacto, né? O que isso tem a ver? Esse aqui também é boa. Ó.
Ai, vai ficar pequeno, acho. Boa piada, ninguém conhece nossas intenções. Olha aqui atrás de novo a faca e o mapa. É verdade, nem nós. Nem eles mesmos sabem as intenções deles. O que vocês acham? Ah, esse aqui também. Nossa, tem muitos. Olha lá. Eles são amigos, 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 mas estão se esfaqueando pelas costas, ó. Que tal? Hitler está ali. Por que será que eles fizeram esse acordo, gente? Não veio nada ainda? Depois eu vou mostrar a mão. Não ouvi. Tá, então eu vou contar para vocês. Olha só. Vocês estão enxergando o que é o meu caderno? Uhum. Então, gente, eles fizeram esse pacto de não se agredir por 5 anos. Porque a Alemanha, ela estava se armando, lembra? Desde que Hitler subiu ao poder. Eles estavam se armando para um possível conflito e a indústria de armas, de munição, né, estava empregando muita gente no momento onde tinha desemprego. E Hitler dizia que a Alemanha tinha que ser forte. Então, essa questão armamentista era bem importante. A União Soviética, por outro lado, estava fazendo a mesma coisa. Estava se armando, poder militar. Quem tem poder militar pode enfrentar os outros. Isso gerava emprego, né? Então, os dois sabiam que eles eram muito fortes. Mas o Hitler não queria se incomodar com a União Soviética em 1937, 1938, 39, 40. Não queria se incomodar com ela agora. Então eles fizeram esse... E nem a União Soviética queria se incomodar com a Alemanha. Então a União Soviética disse assim, bom, vamos assinar esse tratado aí, vamos se armar, porque uma hora esses loucos vão vir para cima de nós, né? Porque eles nos odeiam e a gente odeia eles. Então eles viram o Hitler conquistando a Áustria, a Tchecoslováquia. Já vou pegar o mapa para mostrar para vocês. A Áustria, a Tchecoslováquia. Enquanto isso, eles iam ganhando tempo para poder se armar para um futuro conflito que vai acontecer lá em 41, se eu não me engano. Então, eu vou complementar aqui, ó. Esse tratado, esse pacto, era para ganharem o tempo para se armar para um futuro conflito. Já que eram inimigos. Entenderam essa sacada deles fazerem esse pacto assim durante um tempo para depois, né, durante esse tempo não se atacarem, porque sabia que se a guerra começasse com a Alemanha e a União Soviética, eles seriam muito prejudicados, né, porque eram ambos muito fortes. Deixa eu catar um mapa aqui já, enquanto vocês anotam aí. Aqui. Já vou mostrar, só tô ajeitando aqui o mapa. Ali. Pronto. Gente, se terminar esse nosso tempo, é só clicar de novo no link lá no grupo, tá? Posso continuar, gente? Então, olha só. O mapa aqui, certo? Então, a Alemanha, ela vai anexar a Áustria, vai conquistar a Tchecoslováquia e a Polônia, a gente está aqui no meio do caminho. Era uma região muito rica também, né? Então, para conseguir, olha só, pensem comigo, o Hitler queria fazer um terceiro Reich, um terceiro império.
Ele precisaria conquistar para o oeste, concordam comigo? Ó, leste. Porque ele tinha que conquistar essas regiões, ó. Ah, porque aqui tem a França, que ainda é melhor deixar quieto, é uma potência. A Itália é sua amiga. Aqui é sua inimiga, mas tem um pacto. É claro que ele vai começar as conquistas por aqui, concordam comigo? É óbvio do que ele vir para cá e atacar alguém que é grande, né? A França é grande. Esses países são menores, ele não teria dificuldade para conquistar. O problema é quando chega aqui, ó. A Polônia é amiguinha da Grã-Bretanha e da França. Aí eu pergunto para vocês, mas por que a Alemanha, por que a França e a Inglaterra não fizeram nada quando Hitler conquistou a Tchecoslováquia, a Áustria? Por que eles não se mexeram fora e começaram a atacar o Hitler aí? Vocês têm uma ideia? Pô, ele tá vendo o cara, eles estão vendo o cara conquistar. Por que eles não se mexem e não fazem alguma coisa? Que esses países não iam oferecer nada para eles. Exato. Olha a sacada. Para que eles iam se meter num conflito que até então não era deles? E eles se deram conta que a Alemanha estava indo para o leste. Então, França e Inglaterra esperava que a Alemanha e a União Soviética se destruíssem, né? Que a guerra não chegaria até esses dois países. Porém, eles disseram, se vocês invadirem a nossa amiga Polônia, a gente responde com fogo. E aí foi o que aconteceu. Temos as causas e o estopim da guerra. O que vocês anotaram aí? Que começou por causa da invasão da Polônia pelos alemães e que Hitler queria aumentar seus territórios para criar um império. Invasão da Polônia pelos alemães. Invasão da Polônia pelos alemães. Esse é o estopim da guerra, tá? Outras causas que aí tem a ver, a gente pode botar as conquistas de território pela Alemanha, que é essa expansão territorial que falou, Stephanie. Só estou botando de uma forma, de outra forma. Alguém colocou a corrida armamentista, que todo mundo estava se armando? Prof, Oi. depois que tu fez a entrada na guerra, daí tu colocou causas do estopim para a guerra? Causas e estopim para a guerra. Aí eu tô botando essas duas. O estopim para a guerra foi esse aqui. O pontapé inicial foi esse. E aí a gente tem outras causas. Por exemplo, essas conquistas de território pela Alemanha, né? A gente tem como causa da guerra a questão do... Ai, meu Deus, eu acabei de falar, me fugiu. Da corrida armamentista, né? Desses ideais de se armar. A gente tem as cláusulas do Tratado de Versalhes que Hitler quebra quando ele se arma, né? Então tem tudo isso. Tem muitas causas. Vamos destacar algumas. Conquistas de território, quebra de cláusulas do Tratado de Versalhes pela Alemanha. Vejam que, né, a Alemanha está na pauta de novo. Alguém botou outra, gente? Vou deixar essas, tá? Claro, aqui tem ideais imperialistas, que é a ideia das conquistas de território, etc, etc. Mas a guerra em si começa com a invasão da Alemanha. Daí a França e a Inglaterra declaram guerra para a Alemanha